Olá, tudo bem com você? Dando continuidade à nossa série de vídeos de estudo do Livro dos Espíritos. Hoje o nosso tema são as relações entre os espíritos, a amizade entre os espíritos. Como que isso acontece lá no plano espiritual? Será que as amizades permanecem, aquelas que existiam na Terra? E as desavenças, será que elas permanecem? Como que se dão essas relações lá no plano espiritual? Se você quer saber sobre esse tema, continue com a gente. Se estiver gostando dessa série de vídeos, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe com outras pessoas para que possam ter acesso a esse conhecimento. Então vamos lá. Como será então, né, que são as amizades lá no plano espiritual, os laços entre os espíritos, essas relações entre os espíritos? O que prepondera lá no plano espiritual? São os afetos, as afeições, os sentimentos, né? Porque o plano espiritual, as questões materiais já não são tão relevantes. Então aqueles afetos que vieram da terra, né, aquelas amizades, elas vão permanecer lá no plano espiritual e vão até se aprofundar, porque já não existe mais essas questões materiais que possam estar ali de alguma forma atrapalhando as relações, né? Por outro lado também, às vezes alguma desavença na Terra, alguma questão mais rasa, né, que não seja de ódio profundo, seja apenas ali uma desavença, tende também a desaparecer lá no plano espiritual, porque os espíritos vão estar mais lúcidos e vão perceber que aquilo era uma grande besteira, né? Então, essas pequenas desavenças, as rixas, às vezes, entre pessoas aqui na Terra, chegam lá no plano espiritual e tende a se resolver. Agora, se houver um ódio profundo, um espírito fez mal ao outro, uma pessoa aqui na Terra fez mal à outra, é provável que isso continue lá no plano espiritual, porque existe ali uma animosidade entre essas pessoas, entre esses espíritos, que tende a permanecer. Aí vai ser de acordo com o grau evolutivo de cada um desses. Se por um acaso aquele que foi prejudicado também é um espírito inferior, que prejudica outras pessoas, esse ódio tende a permanecer de um espírito que um espírito com o outro, um espírito perseguindo o outro, querendo se vingar do mal que sofreu, e isso pode permanecer no plano espiritual, inclusive quando um desses espíritos se encarnar e etc. Mas se por um acaso aquele prejudicado for um espírito bom, pode ser que chegue no plano espiritual e perdoe e consiga superar essa animosidade que havia entre ele e o espírito que cometeu o mal. Então, as relações elas vão sempre depender, na realidade, do grau de evolução daqueles espíritos e da sua afinidade. Quanto maior o grau evolutivo do espírito, mais aquela afeição, aquela amizade tende a ser algo profundo, algo puro, algo verdadeiro. Ao passo que os espíritos inferiores vão ter relações mais rasas, de interesses, relações que não perduram, porque não são relações verdadeiramente baseadas no sentimento do amor, no sentimento da fraternidade entre os espíritos. Então, aqueles espíritos evoluídos, eles tendem a ser espíritos com muitos afetos, com muitas amizades profundas, amizades verdadeiras, né? E essas amizades têm uma característica de ser perenes, ou seja, elas não se desfazem com o tempo, pelo contrário, elas vão cada vez se aprofundando mais. Então é justamente isso que faz com que os espíritos puros gozem, né, da felicidade verdadeira, da felicidade eterna, né? Porque são espíritos que já conseguem ter essas afeições, essas amizades, esses laços de amor com outros espíritos muito profundos e muito cultivados, né? Porque eles trabalham nessas relações para que elas sejam cada vez mais profundas, porque são espíritos que se doam pelo próximo e também recebem esse amor do próximo porque convivem com outros espíritos puros, assim como eles. Então, dessas relações que existem entre esses espíritos puros, é que nasce essa verdadeira felicidade, porque são essas relações que perduram por toda a eternidade. Então, cada afeto que um espírito vai conquistando, cada amizade, cada relação de amor que um espírito vai conquistando na sua jornada, é mais um ingrediente nessa felicidade futura, porque vai se somando, porque a característica do afeto baseado no verdadeiro amor, no amor real,
é de que isso seja eterno, seja para sempre. Então, uma pessoa que passa a te amar e passa a ser amada por você, né, no sentido de amizade, no sentido de uma relação ali profunda entre duas pessoas, né, uma relação fraterna, essa relação ela não se desfaz com o tempo. Então, a cada nova relação vão se somando as relações anteriores, e isso é uma somatória infinita. Então, quanto mais puro o espírito, mais afeições ele vai ter, mais relações ele vai ter, e isso vai preencher aquele espírito de uma alegria, de uma felicidade verdadeira, né? Então, as relações entre os espíritos, elas vão ser baseadas no seu grau evolutivo. Quanto mais evoluído o espírito, mais verdadeiras são essas relações. E uma diferença, então, entre as relações aqui da Terra é que elas são mais transparentes, no sentido de que não há questões materiais que, de alguma forma, causam ruídos nessas relações, interesses, né? Essas relações são relações baseadas no sentimento verdadeiro. Então, são relações verdadeiras, profundas, baseadas no amor. Então, é dessa forma que funciona a relação entre os espíritos no plano espiritual. Por hoje é isso, muito obrigado. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não esqueça de compartilhar com outras pessoas para que também tenham acesso a esse conhecimento. Ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Se inscreva no canal se não for inscrito. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa nos comentários para a gente poder saber e poder responder. Muito obrigado e até o próximo vídeo.